Wozu dichter in dürftiger Zeit? Fragt Hölderlin. Para quê? Perguntou ele. Para que servem os poetas em tempo de indigência? 2 séculos corridos sobre a hora em que foi escrita esta meia linha. Não a hora do anjo, não. A hora em que o luar, no monte emudecido, fulgurou tão desesperadamente que uma antiga substância, essa beleza que podia tocar-se no recesso da poeirenta estrada, no terror das cadelas noturnas, na contínua perturbação, morada da alegria. Essa beleza que era tão bem espanto, pelo dom da palavra e pelo seu uso, que erguia e abatia, levantava e abatia outra vez, deixando sempre um rasto extraordinário. Sim, agora, 2 séculos atrás, em que uma ausência e o seu grande silêncio cintilaram sobre a mão do poeta, em despedida. Tardia já, pois não restava mesmo uma desolação. Eco nenhum. Somente um coração que enlouquecia como que por amor. Exatamente à maneira do amor. Havendo mesmo uma mulher, Diotima, transmigrada não pela alma, não pela essência, mas pelo que há no corpo do volume da estátua, sacralíssimo e terreno, e duradouro, e pronto a apodrecer. E sobre a indigência não havia nada a dizer, nada a fazer. Dizia, oferecendo a nuca, não sabendo para que se movia a sua mão, movendo-a no entanto, proclamando a grande morte pela qual viria, a morte das palavras. Ao menos era o que ele pressentia, e enganou-se. Diz-se: a nossa indigência nada tem de semelhante à dele. E o seu grito, essa pergunta, a última a sair da garganta cortada, pouco audível, entre o golfar do sangue, a desditosa pergunta: para quê? Testemunhando que a perda se instalara para sempre, era a do filho abandonado, aquele que os deuses, retirando-se, não olham, nem favorecem mais. Porém, passada a história abundante e tanta literatura por sobre estes lamentos, quando a mesma palavra, a indigência, nos ocorre, sem que nos atrevamos a usá-la, porque sem deuses, sem o sentimento sequer da sua falta, nós nascemos, e incapazes de lembrar, secando, sugando tudo, até aquilo que não nos serve de alimento, o que circula nas entranhas da terra, a sua linfa, essa que os argonautas ainda viram exudar, como um sangue dos rochedos, quando tudo cantava e era ferido. Nós, os ateus. Nós, os monoteístas. Nós, os que reduzimos a beleza a pequenas tarefas. Nós, os pobres adornados, os pobres confortáveis. Os que a si mesmos se vigarizavam, olhando para cima, para as torres, supondo que as podiam habitar. Glória das águias que nem águias têm. Sofremos, sim, de idêntica indigência, da ruína da Grécia. Onde está ela, a tua bela Atenas, a que viu aparecer entre os homens a justiça e a livre palavra? E ainda mais, a visibilidade, as contas públicas, uma altivez de iguais. O que disseram ao imperador persa? Simplesmente lutamos bem. Lutamos por nós mesmos e pela nossa pátria. Não lutamos amando de ninguém. Não veneramos nem nos submetemos a mortais. Oh, assim nós falássemos, assim o senhor dos enigmas, Apolo,
nos desse um pensamento de estratégia. Porém, Apolo não morreu também? Para quê? Perguntou ele. Para que servem os poetas em tempo de indigência? A torre, o cemitério, o devaneio, tudo existia já, mas cada coisa desconhecia as outras. Nada então albergava um projeto, nem sequer um desígnio amoroso. Eram apenas coisas, pedras, doenças e paisagem, cuja condição viva se traduz pela exalação da umidade e por alguma quase imperceptível elevação do peito. Sossegado, parecia o mundo. Só mais tarde, o outro. O que desconhecia a mansidão e enlouqueceu de modo diferente. Se apercebeu do uivo que soltavam as ilhas todas, com as suas praias e os seus bosques vazios. Pois o luto leva tempo a formar uma linguagem. Quando o primeiro ferrido Riz fez a pergunta, quase monologava. Ou quando muito falava com fantasmas. Pois não via senão ruínas, dessas que resistem ao embelezamento, amolecidos despojos em que há braços e sandálias e um cheiro a carne que repugna às feras, porque nela trabalham cinza e vermes, servidores dos necrófagos. Sabemos todos quem ali morreu. A bela coleção do paganismo, e dentro dela, o homem, com a sua mortalidade rigorosa, a sua narrativa imparável, o pavor e a exaltação, o rito. O rito. O que produz ao mesmo tempo a dança e o significado. Ato e poema. Gozo e horror. E as doces, fulgurantes cordas onde se entrança o pensamento, como um ramo maior da natureza, algo que o céu não pode desprezar. Diz-me, onde está Atenas? Perguntava. Falava com a Grécia como o filho fala com a mãe morta, procurando os amados vestígios, entretanto pisados, arrastados pelos becos, os véus de outrora, presos na imundície. E as gargalhadas, o elenco bárbaro das novas gargalhadas, dos que agitam as pulseiras de couro, dos que mostram as botas ruidosas antes mesmo de mostrarem o rosto. Gargalhadas de quem não sabe rir, caem no corpo da cidade, doiradas como fel. Não sei perseverar assim. Escrevia-o da meiga loucura. Perguntava o que dizer, o que fazer, enquanto não voltassem os muito apetecidos, os grandemente antigos, esses sábios que se engasgavam nos banquetes, querendo beber muito e cantar, considerando que a paciência não era qualidade. Esses enfurecidos gloriosos que diziam a Ilíada de cor e se esforçavam por adivinhar para que rapariga olhara Sófocles quando escreveu a sua Antígone. Que fazer sem a rápida alegria que levanta o cavalo em plena guerra? Vivo no meio dos vivos, conhecendo a grandeza do nada, a força extrema de uma respiração. Oh, conhecia o primeiro Friedrich, esse primeiro futuro louco, esse que morreria com grande exatidão um pouco antes do segundo nascer, sem que daí se possa inferir a reencarnação, sucedendo somente que uma vida não chegaria para tanto a Deus, não chegaria um só altar, um só corpo febril. Oh, sim, ele conhecia-a pela boca, uma criança com os olhos cerrados que procura e encontra no seio o alimento. Isso que corre entre dois seres,
Da terra para dentro da planta, do amante para dentro do amado, do divino para dentro do mortal. Ele conhecia a Grécia pela ardência, pelo toque, e ocultava de todos o terrível esplendor da mão da escrita, o que lhe enchia as noites de ilusão, fazendo-o crer, fazendo-o derramar sobre o papel um chamamento, como se chama um prisioneiro, suplicando que nos faça chegar algum sinal. Para que servem poetas se não podem nem delirar? Se os textos do delírio serão tomados pelo seu contrário. A bela rapariga dos cabelos cor de violeta, Atenas, onde está? Quem escavará o monte até aos ossos, para que dele ressurjam esses que nos deixaram sozinhos? Sim, foi essa a primeira miséria, a deserção dos deuses. A segunda, a sua morte, já na morte de Pan anunciada pelo lamento dos bosques, o clamor lutuoso das ilhas do Egeu. Esse grito o escutou o outro ferreiro de Riche, Diónisos de seu nome, o europeu, o anunciador, o que caminha sobre águas estagnadas e parece, ao afundar-se, desenhar no lodo um mapa para o qual não há leitura. A segunda miséria. Não a morte do deus crepuscular, o invasor que proibiu a imaginação e tirou à tragédia a dignidade. Pois muito longe de morrer está esse, a morte, uma falência cotidiana da limpidez, da arte e da divina coloquialidade, com o mistério consemelhante, a que extinguiu como um sopro de fogo na planície, ao mesmo tempo o vivo e o seu rastro. E veio outra miséria, a interlúdio. A miséria da interpretação que tudo trai. Os textos, os tão belos textos do ódio e da melancolia, carregavam os sacos dos soldados como pães doces, aborrecidos. Alimentavam quem? Persas de novo, persas vindos do norte, equivocados com o som do poema, com a ira formosa do poema. Às suas mãos, Atenas viu os quartos, as cozinhas, a roupa de seus filhos devassados, as passadas de gelo atravessando, cortando os corredores e os corações. Outra vez conquistada, olhando ainda no pequeno intervalo da servidão, pela janela para o fim da rua, onde nada se avista, pois tal como os sentidos do corpo se compensam, tomando como tomam os guerreiros o lugar do caído, assim também os sentidos da alma se engrandecem e alcançam o que tanto querem ver. As colunas rosadas, essas mesmas, para as quais estendeu Péricles o braço. A determinação da nossa luta não tem igual, dizia, pois guardava o imenso tesouro de uma cidade bondosa e única. E como que o ouviam esses atenienses quando os louros... Não eram também louros os aqueus que tão saudosamente recordamos? Capitães do Império os fuzilavam. A terceira miséria é esta, a de hoje. A de quem já não ouve nem pergunta, a de quem não recorda. E ao contrário do orgulhoso Péricles, se torna num entre os mais, num entre os que se entregam, nos que vão misturar-se como um líquido num líquido maior, perdida a forma, desfeita em pó a estátua. O que não sabe de cor poemas como os que salvaram literalmente os soldados, vencidos e condenados a morrer à míngua,
ou a serem vendidos como escravos, atenienses contra Siracusa, deram aos inimigos, mais valioso do que ouro podia ser, versos de Eurípides. E em troca disso foram libertados. Sim, falamos de sombras. Vendo bem, incendiámos tudo. Alexandria e os sábios, as mulheres. Incendiámos o grande coração. Temos aos ombros o apetrecho dos destruidores. Não a pólvora, não. Essa arrogância pelo qual o Ocidente se perdeu. Humilhado lugar, empobrecido palácio de colunas, vitoriosa Atena, a qual se inclina para atar os fios da sandália, e assim perdura na austera opulência, sem que algum visitante se cale a contemplá-la. Oh, Grécia, que chamaste Byron como incestuosa irmã. Tu, que lutavas contra visíveis com visíveis armas, e invisíveis também, pois não lançou Zeus o seu raio contra os ocupantes que fizeram do Párteno um paiol, e foram, no entanto, incendiados? Tu, Grécia, semelhante à heroína sujeita a vilipêndio, tu, a quem acorreram os jovens da Europa, os de linhagem, como impacientes por qualquer boa espécie de jornada. Tu, que tão bem chamaste por Friedrich, tarde demais, pois ele cortara com toda a noção de possibilidade. Parecias levar tudo tão a sério que tu própria quiseste matar Byron, deitando-o devagar, adoecendo-o, poupando-o ao confronto e à derrota, porque derrota houve uns anos mais. Acorda, a Grécia não, que está desperta. Acorda tu, meu espírito. Disse ele. Cavalgava na chuva, cavalgava distante dos amigos de mãos nuas, prevendo a glória e acordando o chão de Missolonghi. Um chão esfaimado há muito, um chão onde ele esperava repousar. Que o meu corpo não seja, escreveu ele, levado, entregue a túmulo inglês. Mas foi. Que pode um voto, que podia um último poema dito a custo, por quem se ergueu do leito nessa casa que o fogo em breve iria destruir. O que pode o desejo contra a ordem? Segurou nos braços essa Grécia a quem ele deu tudo, quando as urnas, a do corpo e a das vísceras, embarcaram. Ficou, pois já o tinham oferecido em pedaços ao povo, o órgão duplo, o da inspiração, esse em que o ar transportador da musa se demora no milagre da química. Esse, sim, perdido para sempre, ali ficou. Para onde olharemos? Para quem? Certo é que Atenas se mantém oculta e de algum modo intacta, por debaixo do alcatrão, do ferro retorcido. Certo é que nunca ressuscitará, visto que nada ressuscita. E pode, no entanto, escutar-se, no entanto, reler-se, no entanto, caminhar em direção diversa, magoar novamente os joelhos na jornada? Com os velozes mensageiros de hoje, os que como íris e hermes esvoaçam pelo éter, não há de reunir-se um exército novo, uma razão em forma de cenário, aquela estranha ardência do improvável? Estão as praças como ágoras de outrora, estonteadas pela concentração dos organismos, pelo uso da palavra, a fervilhante palavra própria da democracia, essa
que dá a volta e ilumina o que por um instante a empunhou. Oh, os amigos, os abandonados, esses, os destinados ao extermínio, esses, os belos despojados, nus, os que mesmo nascendo no inverno pouco sabem do frio, gente que dorme na sombra do meio-dia, ouvindo o canto das cigarras, o canto sobre o qual Hesíodo escreveu, gente do sul, gente que um dia se desnorteou. De que armas disporemos, se não destas que estão dentro do corpo? O pensamento, a ideia de polis resgatada de um grande abuso. Uma noção de casa e de hospitalidade e de barulho, atrás do qual vai o poema, atrás do qual virá a coleção dos feitos e defeitos humanos. Um início,